Fala pessoal, vamos tratar hoje desse assunto importantíssimo aqui para o nosso estudo da Secretaria de Educação, para o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais 2024, a Base Nacional Comum Curricular. Aqui a gente vai falar do ensino fundamental e do ensino médio na base, é o que provavelmente cairá na nossa prova. Se o edital trocar, a gente atualiza lá na frente, mas não temos tempo para pensar. Vamos em frente então. Documento grande, obviamente, mas a gente só trabalha a parte que cai nos concursos. Você vai ver nas questões que será colocada à frente em outro vídeo que o que é cobrado geralmente é a mesma coisa sempre. Tá? Vou diminuir o zoom aqui para vocês, para que a gente consiga com mais facilidade visualizar o texto da Base Nacional Comum Curricular. Vamos lá. Introdução, isso é importante. A introdução é a parte mais cobrada em todos os concursos. Vou aumentar aqui novamente o zoom para que facilite a leitura por parte do aluno. E vamos que vamos. A Base Nacional Comum Curricular diz. Eu vou ler essa primeira parte e já explico para vocês detalhe por detalhe aqui. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo. Já destaque, essa parte é simplesmente importante. É sim um documento de caráter normativo, portanto é obrigatório. BNCC é obrigatório para toda a educação básica do país. Precisa-se ter parte diversificada e BNCC. As duas trabalham juntos para que se consiga um bom desenvolvimento do aluno. É o que se busca. Padrão de qualidade já está descrito lá na Constituição, na LDB. Vamos continuar o texto. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ou seja, não é facultativo, é obrigatório, precisa se aplicar, diferente dos antigos PCNs, que eram documentos orientadores. Aqui não, aqui é normativo, é norma, criado por lei. Em 2017 foi colocado como obrigatória a Base Nacional Comum Curricular. Então tá, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Precisamos também destacar isso aqui. O texto diz isso mesmo. A Base Nacional Comum, ela define esse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. É assim que está no nosso texto da LDB, é assim que está aqui também na BNCC. Precisa colocar isso em mente. Essa parte de aprendizagens essenciais, lá na Constituição falava conteúdos mínimos. Aqui a gente já fala aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. Portanto, a BNCC busca que se atinja as metas do PNE. PNE, que começou em 2014, finaliza agora em 2024. Será base do nosso estudo desde que o edital peça. É provável que vá pedir sim, então trabalharemos em profundidade também com o PNE. Vamos lá. Essa primeira parte, aqui até aqui, ó, é necessário dizer que precisa decorar. A Base Nacional Comum Curricular é documento de caráter normativo, já foi dito, que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. É assim que está na BNCC e é isso que você precisa levar para a sua prova. Continuando, a introdução não termina por aqui não, de modo a que tenha assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Este documento normativo, tá vendo? Reforça, aplica-se exclusivamente à educação escolar. Quando a gente vê nas provas de concurso, para quem está acostumado a fazer provas de concurso, ele já sabe que a palavra exclusivamente, exclusivo,
ela é muito restritivo apenas, então a gente já fica com o pé atrás. Mas aqui não, aqui na BNCC, quando diz que esse documento ele se aplica exclusivamente à educação escolar, é como está na LDB, que a LDB também ela é somente exclusiva para a educação escolar. E a BNCC também não vai se aplicar a BNCC num cursinho pré-vestibular, num cursinho de, embora, né, a maioria dos vestibulares, no cursinho pré-ENEM, não se aplica em cursinhos de línguas, é a educação escolar que esse documento rege, ele se aplica a esse tipo de educação. Fique atento. Tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que é a Lei 9.934 de 1996. É o seguinte, tanto a LDB quanto a BNCC se aplicam somente à educação escolar, à educação básica escolar. A LDB, obviamente, aprofunda também na educação superior, no ensino superior, mas a BNCC se aplica unicamente à educação escolar básica, tá bom? Claro que vamos deixar claro isso, nos cursos de formação docente, de formação de professores, de especialistas da educação, esses cursos precisam também trabalhar com a BNCC, uma vez que, quando formado, esses profissionais atuarão nas unidades escolares que terão como aplicação obrigatória a BNCC. Mas o conteúdo da BNCC em si, aplicado às escolas da educação regular, da educação básica regular. Tal como define, tal. Vamos lá. E, isso aqui é importante, a BNCC está orientada a BNCC está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Fique atento a isso, porque quando a gente fala dos princípios éticos, políticos e estéticos, esse político confunde muita gente, porque pensa, política é a política partidária. Não, não necessariamente. Tudo na vida é política. Então, a educação também precisa ser orientada por esses princípios políticos. Claro, isso desde a educação infantil. Aqui não vai tratar de política partidária, gente. Aqui vai tratar de convivência humana. A política trata disso, a arte da conversa. Portanto, esses princípios precisam ser decorados também. Advém da. São orientações, são princípios que orientam a BNCC e são trabalhados desde a educação infantil, que também é orientada pela BNCC, tá bom? É obrigatório desde a educação infantil, a educação básica como um todo, que visam o quê? O que a BNCC visa? A formação humana integral. Em outros textos diz formação plena. Formação humana integral ou formação plena é a mesma coisa. E o que mais que a BNCC busca? A construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Sim, é isso que se busca com a BNCC, como fundamentado nas Diretrizes Nacionais da Educação, as DCNs. As DCNs são documentos orientadores para toda a educação básica nacional. E há, obviamente, orientadores para as modalidades, para as fases, para tudo, para todas inclusive, não só as fases, inclusive também as etapas. Já falei modalidades, sejam elas quais forem, tá bom? Da educação básica, as DCNs. Continuando aqui, a gente vai dar prosseguimento a essa introdução e vocês vão entender o quão importante é o estudo dessa parte. Isso que eu falei aqui agora é necessário você decorar praticamente. Você precisa comer isso aqui para chegar na prova afiado. A BNCC é uma referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e também das propostas pedagógicas das instituições escolares. É o seguinte, os currículos, que currículos, professor? Por exemplo, em Minas, para o nosso concurso, você precisará estudar o currículo de Minas Gerais, né? O CRMG, que é o currículo referência de Minas Gerais. Tudo que está ali foi referenciado pela BNCC, tá? Tudo que está nesse currículo referência de Minas Gerais, ele foi tirado da BNCC. Por quê? É a parte obrigatória. Tudo, professor. Claro que eu exagerei no tudo também, né? Por quê?
A BNCC trabalha em conjunto, em paralelo ao conteúdo regional, ao conteúdo local. É o que a gente chama de parte diversificada no ensino médio, chamados de itinerários formativos. Fique atento a isso. A BNCC não é o único, né? É obrigatória, sim, mas ela trabalha em paralelo com a parte diversificada, com o conteúdo diversificado, com itinerários formativos. Então, para todos os sistemas escolares, todas as redes escolares, por exemplo, Minas Gerais tem uma rede, Distrito Federal, outros estados têm as redes escolares dele, cada estado assim. O Distrito Federal tem a rede educacional dele e os municípios também. E, além disso, as propostas pedagógicas das instituições escolares, estamos falando aqui do PPP. Proposta pedagógica, projeto político pedagógico, projeto pedagógico, é tudo a mesma coisa. É um documento obrigatório que as escolas precisam formular. Também são referenciados hoje pela BNCC, que a BNCC, como eu falei, é obrigatória. Essa BNCC, então, integra a política. A BNCC, preste atenção, tudo que eu estou destacando aqui é importantíssimo. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e ela contribui para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual, municipal. Lembra que eu falei que ela é obrigatória em toda a educação básica, inclusive na educação, no ensino superior para a formação de profissionais da educação? Olha só, a formação desses professores, a avaliação das escolas, avaliações externas, das universidades, a elaboração de conteúdos educacionais, os critérios para oferta de infraestrutura adequada. Isso tudo visando o quê? O pleno desenvolvimento da educação. É tudo baseado na BNCC. A Política Nacional da Educação Básica, ela hoje ela é simplesmente baseada no que prega a BNCC. A BNCC foi amplamente discutida antes de ser implementada com a sociedade. Hoje a BNCC é um fato, é consolidada. Todos os sistemas de ensino precisam criar seus currículos referenciados pela BNCC e essa BNCC é utilizada hoje para referenciar também a formação dos professores, a avaliação desses professores, a elaboração desses conteúdos educacionais em geral. E a BNCC trabalha, como eu disse, em paralelo assim, lado a lado. Vou colocar paralelo, parece que é um distanciamento. Lado a lado com a parte diversificada. A parte diversificada que atua com história local, com a importância local, ela tem que estar também ligada na BNCC, nas competências previstas na BNCC. Não podem ser competências isoladas. A BNCC trabalha com competências. A gente vai falar disso já já. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais. Sim, a BNCC veio para isso, para superar realmente essa fragmentação educacional. Por quê? O que é isso? Antes, cada sistema de ensino ensinava alguma coisa num determinado tempo, seus currículos eram, nossa, era uma bagunça. Se o aluno saísse do Rio Grande do Sul para estudar no Rio Grande do Norte, ele saía de um currículo para outro completamente diferente. A progressão do aprendizado era diferente. Então a BNCC veio para superar essa fragmentação, fazer com que os alunos que saiam do sul vão para o norte, do norte vão para o leste, para o centro-oeste, eles tenham basicamente, a partir da sua introdução naquele sistema novo de ensino, deem continuidade a partir de um modelo único. Modelo único, não. Um modelo baseado na BNCC. Ou seja, se ele não é único por causa da parte diversificada. Mas a base nacional é uma só. Será aplicada em todos os sistemas de ensino. Então, o aluno não tem essa fragmentação a ser superada. A BNCC faz isso e torna o aprendizado um pouco mais sequencial, mais adaptado a essas mudanças em que os sistemas estavam sujeitos. Por que estavam sujeitos? Porque antes tinham os PCNs, que eram os parâmetros curriculares nacionais. Mas como não era obrigatório,
diferente da BNCC, que é obrigatória, esses parâmetros, eles eram aplicados, às vezes, do jeito que cada sistema utilizava esses parâmetros da forma que achava melhor. Então, vamos lá, buscando, obviamente, superar a fragmentação, é isso que a BNCC busca, né? É, ajude, né, a superar isso. Enseje o fortalecimento do regime de colaboração. Preciso falar do regime de colaboração. O regime de colaboração está muito explícito no PNE, mas aqui também é interessante a gente falar sobre. Por quê? A BNCC também busca aquelas metas do PNE, padrão de qualidade. É isso que a BNCC busca. O que é o regime de colaboração? O regime de colaboração é o Sistema Nacional de Educação, ele precisa estar integrado. Os estados, os municípios, Distrito Federal e União precisam trabalhar em conjunto, em colaboração, para que se atenda às peculiaridades dos estudantes de todo o país. O país tem regiões diferentes, o país tem muita coisa que não é fácil cada sistema isoladamente resolver. Por isso, precisa trabalhar em colaboração, em conjunto. Essas esferas se ajudam dentro, obviamente, tem as suas autonomias, porém elas precisam trabalhar em conjunto para que se garanta a educação para todos. É isso que é o sistema de colaboração, o regime de colaboração baseado no sistema nacional, que baliza o sistema nacional de educação. E a BNCC, ela precisa ser balizadora da qualidade da educação. Lembra que eu falei que a BNCC busca essa qualidade da educação? Porque se há um modelo de educação otimizado em que atenda todos os alunos na parte diversificada, que é o estudo local, e a parte geral, que é a BNCC, a Base Nacional Comum, isso é para buscar essa qualidade na educação em todo o Brasil. Para que se busque uma educação em que as regiões menos desenvolvidas consigam também manter o mesmo padrão de qualidade das mais desenvolvidas. Assim, para além da garantia do acesso e permanência na escola, essa garantia de acesso à permanência na escola é um princípio da educação, tá? A qualidade da educação também é um princípio do PNE, que se busca aumentar essa qualidade, melhorar essa qualidade. PNE é sempre buscando melhora, são metas para melhorar o que a gente tem, nunca para manter, é sempre para melhorar. E a garantia de acesso e permanência na escola é um princípio da educação nacional que vem da Constituição e da LDB. É necessário, então, que, para além dessa garantia de acesso e permanência, os sistemas, redes, escolas garantam um patamar comum de aprendizagens. É isso que eu disse. Um patamar comum de aprendizagens é o que a BNCC busca, para que todos os sistemas, todas as redes, todas as escolas estejam alinhados na mesma direção, que é buscar o quê? A qualidade da educação. E todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento, a todos os estudantes, na verdade. A BNCC é um instrumento fundamental. Se temos uma base nacional obrigatória, né, documento normativo, para todos, todos devem seguir o mesmo caminho. E estamos falando de componentes curriculares, estamos falando de aprendizagens, aquelas aprendizagens essenciais que todos os alunos precisam alcançar. Então, do norte ao sul, a BNCC é obrigatória, tá bom? Ao longo da educação básica, essas aprendizagens essenciais definidas na BNCC, porque a BNCC coloca ali uma série de aprendizagens, de conteúdos, de componentes, para que sejam o mínimo necessário. Eles têm que aprender no mínimo aquilo, é dali para cima. É o que a gente chama de aprendizagens essenciais. Elas devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 aí. É importante anotar. São 10 competências gerais, são cobradas nos concursos demais. Vocês vão ver o tanto de questão que tem de competências gerais. São 10. Inclusive, tem questões que falam assim: quantas competências gerais a BNCC traz? Aí coloca lá 12, 10, 15, 20, 5. E se você não sabe que são 10, você erra uma questão fácil. Que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos da aprendizagem e desenvolvimento. Essas competências gerais, elas buscam isso. Que todos tenham acesso à aprendizagem e desenvolvimento. São competências para a formação plena do estudante. Formação integral. Não confunda, presta atenção, não confunda a formação integral
com escola em tempo integral. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, a escola em tempo integral, ela busca sim essa formação integral do aluno, do estudante, da pessoa. Porém, ela é um instrumento. A formação integral é um todo que a gente vai comentar nas 10 competências gerais. Essa formação é no âmbito psicológico, no âmbito físico, afetivo, tá? Não é a escola hoje, ela não busca somente aprendizagem de conteúdos, não. Aprendizagem de convivência. Temos também aprendizagens nas redes sociais, você precisa aprender a usar as redes sociais. Vamos lá, na BNCC nós falamos muito sobre competência. Competência, isso aqui é algo que você precisa também anotar. O que é essa competência? Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Olha só isso aqui, vou destacar. Você precisa anotar o que é competência. Competência, então, é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver, demandas complexas. Não é demanda simples. Demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso aqui também, gente. O que é competência? As provas cobram, tá? Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Hoje, a educação busca tudo isso. É, não é só justiça, não é só igualdade, é equidade. E quando eu falo de equidade, é isso aqui que estamos destacando, ó. Sociedade é uma comunidade socialmente justa. Não é dar igualdade, é igualdade com justiça social, tá bom? Isso que é equidade, diferente da igualdade. Então, a BNCC busca tudo isso, tornar a sociedade mais humana, socialmente justa e busca-se também, fica atento, parece diferente, né? Mas a preservação. Não adianta você ter uma sociedade mais humana, justa, sem preservação da natureza. Sem preservação da natureza não tem sociedade, não tem humanidade. Então, a BNCC também busca a preservação. A sociedade justa, humana, que sabe, precisa, entende a necessidade da preservação da natureza. Mostrando-se ainda alinhada à Agenda 2030. Pessoal desinformado ficou aí falando um monte de coisas sobre a Agenda 2030, que é isso, que é aquilo. É ignorância total. Ignorância no sentido de não saber. Hoje eu vi uma figurinha que disse o seguinte, a figurinha de WhatsApp, olha só, e eu concordei com essa figurinha. Hoje as pessoas pensam assim, eu quero opinar. Se eu sei do assunto ou não sei, isso aí fica para segundo plano. Isso aí é opcional. Então é isso. A gente tem que entender que a Agenda 2030 da organização, da ONU, Organização das Nações Unidas, ela não busca induzir a humanidade, aquelas coisas. O pessoal fundamentalista costuma. Não, busca-se preservação de natureza, respeito à diversidade humana, respeito, tolerância, respeito às diversas religiões. É isso que se busca. E também, obviamente, preservação da natureza. Vamos continuar aqui, então, a falar um pouquinho mais sobre o que a BNCC traz para nós. Ó, é imprescindível destacar que as competências gerais da educação, essas competências a gente vai estudar elas a fundo, da educação básica, apresentadas a seguir, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para 3 etapas da educação. Quais etapas são essas, professor? Aí nós vamos falar. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ensino médio. São etapas da educação, tá bom? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São 3 etapas da educação básica. Vamos lembrar que níveis são 2. Quais níveis? Educação básica
e ensino superior. Na educação básica que a gente tem essas etapas. Quais etapas? Repito, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São etapas da educação básica, tá bom? Não se esqueça disso. Ó, reforçando aqui no documento, ó, as 3 etapas da educação básica. Vou destacar, claro que eu vou. Por que eu vou destacar? Porque existem níveis, etapas e modalidades. Você precisa diferenciar o que são cada uma. Nível da educação nacional. Educação básica e ensino superior. São 2 níveis. Dentro da educação básica, a gente tem etapas. Quais etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Pode até anotar aí, ó. Etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino superior não tem etapas? Não, não. No ensino superior não tem etapas. Ah, mas tem pós, tem isso, tem aquilo. Não, não cai em pegadinha de banca. No ensino superior não tem etapas. Tem níveis de pós-graduação ali, aquela coisa toda. Mas nível da educação nacional são só 2. Educação básica e ensino superior, tá bom? Etapas são 3: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, são etapas da educação básica. E dentro dessas educações tem fases. Não vamos trabalhar com fases. Temos também, muito importante saber, as modalidades. Quais modalidades? Educação especial, educação do campo, indígena, quilombola, EJA, tá bom? Tudo isso são modalidades que a gente vai trabalhar em outro momento. Articulando, então, se na construção dos conhecimentos, no desenvolvimento das habilidades e na formação de atitudes e valores. Lembra disso, ó. Busca-se formação de atitudes e valores. É isso que a BNCC busca. É isso que é cobrado na prova. Nos termos da LDB. A LDB é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, é a lei maior da educação. Obviamente que tem a Constituição, mas a LDB está ali. É o seguinte, vamos finalizar essa parte, tá bom? Finalizamos, então, a primeira parte da BNCC. Na próxima aula, a gente vai alinhar isso aqui e vai falar sobre as 10 competências gerais da Educação Básica Nacional. Por hora, a gente finaliza. Um grande abraço e até a próxima.